Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo então sobre esse livro aqui, A Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa, publicado pela Estação Liberdade, com tradução do Shintaro Hayashi. E é um livro que o pessoal da Estação Liberdade me mandou, mas já tem muito tempo. E eu peguei ele agora, na realidade, porque eu vi a Lina, do Lina Norms, que é um canal que eu amo, falando sobre ele. Eu pensei, eu tenho um livro aqui em casa, vamos lá então. E enfim, é um livro muito delicinha, assim. Esse é aquele tipo de livro que é muito legal da gente ler num momento mais tranquilo, pra dar uma descansada mesmo. Ele é um livro fácil, mas com vários aspectos legais, e é por isso que eu queria indicar pra vocês também. Bom, vamos um pouquinho para a sinopse. A gente tem uma narrativa em primeira pessoa de uma empregada doméstica. Ela trabalha numa agência e essa agência é contratada e leva as empregadas para as diversas casas e clientes. E ela vai contar especificamente de um cliente dela, que era um professor de matemática, já velhinho, já meio aposentado. E esse cliente tinha uma particularidade muito específica, porque ele sofreu um acidente e a memória dele durar 80 minutos. Então tem uma coisa, como que é o nome daquele filme? 15 First Dates, alguma coisa assim. Então tem um pouco dessa fórmula de narrativa do relacionamento parecer estar sempre começando do zero, assim. Então ela vai se acostumando com ele. Ele até então era um cliente um pouco difícil, as empregadas não paravam muito tempo lá, e vai dando certo, e ela vai achando ali um jeito de lidar com tudo isso, até que em determinado momento ela menciona que tinha um filhinho de 10 anos que ficava sozinho em casa, e o professor fala, não, de jeito nenhum, ele não pode ficar sozinho, traga ele junto da próxima vez que você vier. E começa ali um relacionamento, uma amizade entre os três. É muito interessante ver como narrativamente eles vão construindo essa coisa dos 80 minutos, né? Tem a coisa do primeiro contato, e daí ele vai lembrando, e ele tem todos os bilhetinhos no paletó pra ajudar ele a lembrar de quem é quem, e o filho dela, enfim. Uma coisa que vai aproximar muito as personagens do romance são as fórmulas matemáticas, o jeito com que o professor fala sobre matemática e o jeito com que essas pessoas, tanto o Raiz, que é a criança, quanto a mãe dele, vão se envolvendo e vão se deixando entrar em contato com a linguagem matemática. É muito interessante. Tem, assim, um pouquinho de fórmula no livro, mas nada que, se você não entender, vai atrapalhar a narrativa. Acho que muito pelo contrário, até porque boa parte da narrativa é ele explicando certas coisas. E se você também não tem muito interesse em matemática, eu acho que não é uma questão central para entender ou não. A questão é que o professor é apaixonado por isso e ele consegue transmitir essa paixão para as pessoas. Então a gente poderia trocar por qualquer outra coisa. O que eu acho muito interessante aqui, a Ogawa, ela é japonesa, ela nasceu em 62, e ele é um livro que vai ter algumas soluções ou algumas fórmulas diferentes do que a gente está acostumado a encontrar na literatura americana, talvez, ou de influência, enfim. Uma das coisas que eu gosto é que a gente não tem muitas soluções no livro. A gente vai ter vários aspectozinhos sobre os quais a gente não sabe muito, sobre a personagem entrou em contato ali com alguma coisa e nunca descobriu mais sobre isso, as coisas não são tão bem resolvidas. Existe um momento um pouco dramático em algum momento, mas a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. E isso pra mim é uma coisa muito interessante, porque eu acho que a vida é um pouco assim, né? A gente até passa por esses momentos e essas coisas, mas não fica tudo fechado depois, né? E o livro, ele tem muito essa beleza de lidar com essas coisas, com essa parte que a gente nem sempre fica sabendo. E isso é uma coisa que eu acho um charme, assim, do livro. Achei que acrescentou uma camada narrativa de a gente realmente tá
vendo isso pelo ponto de vista dessa empregada. E se ela não sabe de determinada coisa, a gente também não vai saber de determinada coisa e não vai ter aquele momento forçado na narrativa em que ela vai perguntar ou que ela vai descobrir de alguma forma só pra gente poder saber também, sabe? Não, a gente simplesmente não vai saber o que pra mim foi muito interessante. Bom, essa é uma autora que recentemente ficou conhecida com um livro que em inglês ficou chamado Memory Police. E também vai ter a ver com a questão da memória, do esquecimento e etc. É um livro que a Estação Liberdade já anunciou que vai publicar, eu estou bem curiosa e foi legal conhecer a autora por aqui. E é um livro que eu recomendo bastante caso você esteja procurando alguma coisa que seja, que dê aquele quentinho, que dê aquela acalmada, que dê aquele gostosinho, mas que também não é uma leitura boba nem nada do tipo, é uma leitura que ainda tem muitos aspectos bem interessantes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais rapidinho hoje e até a próxima. Tchau, tchau!